E se eu te dissesse que talvez a pergunta certa nunca foi o que Deus vai fazer por mim, mas sim o que em mim ainda está impedindo Deus de agir? E se esse "e quanto a mim" que ecoa no seu coração não for uma pergunta de fé, mas um sussurro do ego, tentando ocupar um trono que não lhe pertence? Pode ser que você esteja buscando respostas, mas com os olhos voltados apenas para si mesmo. Pode ser que você esteja pedindo sinais, mas recusando-se a olhar além do próprio reflexo. Talvez o que você chama de espiritualidade tenha virado um palco, e o centro do palco não é mais Deus, é você. E por mais duro que isso soe, é aqui que começa a verdadeira libertação, porque o egocentrismo é sutil. Ele se veste de boas intenções, fala a linguagem da fé, mas rouba a essência do amor, que é se doar. Será que você ainda está buscando Deus, ou só tentando fazer com que Deus confirme os seus próprios desejos? Neste vídeo, a gente vai olhar para dentro, mas com os olhos do Espírito, vamos expor o ego com a luz da verdade e descobrir juntos que o caminho de volta para a presença de Deus passa primeiro por um coração quebrantado, não cheio de si, mas esvaziado. Se essa introdução já falou com você, se essa inquietação é familiar, então se inscreve agora no canal Amor Invisível. Aqui, a gente não fala para inflar o ego, a gente fala para libertar a alma. Porque quem ouve com o Espírito encontra um amor que não gira ao redor do próprio nome, mas do nome que está acima de todo nome. Vem. Hoje Deus quer tirar você do centro, para que Ele possa finalmente ocupar o lugar que é só dele. Vamos começar citando um versículo poderoso que está em Filipenses 4:5, que diz: "Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor." Essa mensagem é muito importante para que você dê um grande passo no seu deserto. Abordarei um assunto delicado e uma atitude grave cometida entre as pessoas, principalmente no meio cristão: o egocentrismo. Egocentrismo é o comportamento voltado somente para si ou para tudo que lhe diz respeito, ou ainda a incapacidade de diferenciar-se dos outros. Precisamos tomar consciência de que é tempo de mudança. Jesus está voltando em breve, e com isso temos uma pequena janela de tempo para impactar o mundo com nosso testemunho. Porém, esse impacto é absolutamente impossível de se alcançar se formos cristãos egocêntricos e bebês mimados. Jesus dizia a todos, conforme descrito em Lucas 9:23-25, "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Existe uma vida, podemos dizer assim, mais alta, mais elevada para cada um de nós. Levarmos uma vida egocêntrica é nos preocuparmos apenas com o que estamos recebendo. Por outro lado, ter uma vida mais elevada é depositar-se em Deus e todos os dias dizer a Ele: "Pai, o que posso fazer por você hoje? Como posso glorificar o seu nome hoje? Quem o Senhor quer que eu ajude no dia de hoje?" Precisamos dar uma reviravolta, permitindo-nos ser usados por Deus, ser uma bênção por onde caminharmos, ser luz na escuridão, ser sal da terra. Com isso, teremos uma grande vida e com propósito. Atente-se às palavras de Jesus. Siga o meu exemplo de vida e o meu morrer. Ou seja, aprenda a caminhar como Jesus e morra para si mesmo. Em Gálatas 2:20, Paulo disse: "Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim." Precisamos viver a vida pela fé no Filho de Deus, que deu a vida e morreu por cada um de nós. Se Jesus morreu por nós, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele para viver uma nova vida e nos tornarmos verdadeiramente novas criaturas.
Deus nos ama incondicionalmente e tem um bom plano para a nossa vida. Ele quer cuidar de nós, pois somos seus filhos. Um exemplo de egocentrismo muito evidente foi Lúcifer. Veja o que aconteceu, conforme vemos escrito em Isaías 14, de 12 a 15. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Lúcifer foi uma grande criação de Deus. Dizem que seu corpo era composto por instrumentos musicais. Ele foi um alto anjo da adoração ao Senhor e escolheu, voluntariamente, se rebelar contra o Criador. Deus nos criou para fazermos o que é certo, mas Ele nos dá a liberdade de escolha. O Senhor coloca diante de nós a vida e a morte. A escolha é nossa. Lúcifer fez a escolha errada, achando que poderia ser como Deus. Leia o que Jesus disse aos discípulos após eles terem cumprido uma missão, em Lucas 10:18. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo dos céus como relâmpago. Satanás foi expulso do céu e a sua morada é aqui na terra, na atmosfera em que vivemos. Ele tenta prejudicar a nossa vida por meio de enganos e ciladas, porém nós temos autoridade sobre ele no nome de Jesus. O livro de 1 Pedro 5:8 diz, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Quando caminhamos com Deus em espírito e em verdade, não precisamos temer o inimigo de nossa alma. Satanás tenta dominar a nossa mente com sugestões, cochichando em nosso ouvido, semeando o veneno do egoísmo. Mas atenção, a decadência do ser humano está na desobediência a Deus, e toda desobediência está ligada ao egoísmo. Começou no jardim do Éden, quando, mesmo sendo errado, Eva quis provar o fruto, apesar do alerta de Deus. A serpente falou que era bom, porém não falou das consequências. Satanás é paciente e manipulador, não tem pressa e é astuto, mas nunca se esqueça, ele é um derrotado e você tem autoridade sobre ele. O egoísmo é uma decadência. Caim matou Abel porque era egoísta. Os irmãos de José o venderam como escravo e o jogaram num poço porque eram egoístas. O rei Davi cometeu adultério porque era egoísta. Jonas era egoísta e foi engolido por uma baleia. Um jovem rico apegou-se às suas riquezas e perdeu a vida eterna pelo egoísmo. Esses são apenas alguns, dentre vários exemplos da Bíblia. O egoísmo gera desobediência. Por vezes, o egoísmo é muito sutil em sua vida. Você pode ser uma pessoa egoísta e achava que não era até ouvir tudo isso. Porém, pode corrigir esse erro e viver uma nova vida. Liberte-se desse mal. Se você é alguém que foca somente em si, que quer fazer somente por você e ora, inclusive, pedindo coisas apenas para o seu deleite, você é uma pessoa egoísta. O que Deus lhe propõe hoje é que pare de olhar para si, que o deixe cuidar de você e que você cuide do seu irmão, do seu próximo. Deus quer cuidar de você. Veja o que Jesus disse em João 6,35. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Você não precisa de nada, somente de Jesus. Focamos nossa vida na busca de coisas, sejam quais forem, porém tais coisas jamais irão satisfazer a nossa alma. A melhor maneira de viver é tirar o foco de nós mesmos e ser uma bênção para outras pessoas. Não existe como ter compaixão e misericórdia de uma pessoa se não nos esquecermos de nós mesmos. Deus não quer que direcionemos a piedade para dentro de nós mesmos. Isso é autopiedade. E já entendemos que não acrescenta nada de bom e ainda nos paralisa. Ele quer que a direcionemos para fora, para este mundo ferido.
Na parábola do bom samaritano, relatada em Lucas 10, dos versos 25 a 37, vemos que um homem interrompeu sua viagem e seus planos para ajudar uma pessoa que ele nem conhecia, mas que estava precisando de ajuda naquele momento. Ele não mediu esforços. Depois de tratar as feridas, o bom samaritano levou aquele doente para uma hospedaria e o instalou. E ainda disse, em outras palavras: custe o que custar, ajude esta pessoa. Precisamos parar de impor limites em nós mesmos e ajudar as pessoas, custe o que custar, fazendo o que for preciso. Precisamos tirar os limites da nossa bondade e generosidade e dizer a Deus: seja o que for preciso fazer, eu vou ajudar. Senhor, eu não estou aqui nesta terra para ajudar a mim mesmo, pois este é o seu trabalho. Estou aqui para fazer alguém feliz. Precisamos usar a vida que Jesus nos deu para sermos uma bênção. Como eu disse anteriormente, nós plantamos uma semente quando ajudamos o próximo e Deus pega essa semente e gera uma colheita para a nossa própria vida. É incrível. Ele nos proporciona bênçãos maravilhosas, sem medidas, bênçãos que nunca obteríamos sozinhos, mas obtemos quando focamos em nossos irmãos. Reflita profundamente sobre o que ouviu e pare hoje mesmo de depositar-se em si mesmo. Deposite-se em Deus e o deixe usar você poderosamente na vida de outras pessoas. Será uma mudança incrível e maravilhosa em sua vida. Se em algum momento deste vídeo você sentiu seu coração sendo confrontado, se algo dentro de você balançou, como se uma luz tivesse sido acesa na parte mais escondida da sua alma, então escuta com atenção. Isso não é desconforto, isso é Deus te despertando. Porque quando o ego grita, e quanto a mim, Deus sussurra, e quanto a nós. Ele não te chama para o centro, ele te chama para a cruz, e ali não há espaço para vaidade, só para rendição. Se essa mensagem tocou você, não ignore. Talvez você esteja há muito tempo vivendo uma fé centrada nas suas vontades, nos seus planos, na sua imagem, mas hoje Deus está te convidando a sair do palco, a sair da lógica do me dá e entrar no espaço sagrado do eis-me aqui. Deus não quer um cristão que brilha para si mesmo. Ele quer um filho que reflita a luz dele. E sabe qual é o primeiro passo para isso? Silenciar o ego e deixar que o Espírito fale mais alto. Se essa palavra encontrou você, se alguma parte do seu espírito se curvou em silêncio, não deixe que isso passe como mais um conteúdo. Transforme este momento em altar, em decisão, em recomeço. Escreve aí nos comentários, como um ato de entrega e alinhamento com o céu: Senhor, tira o meu ego do centro, que o teu Espírito conduza tudo em mim. E se você conhece alguém que vive perguntando, e quanto a mim? Mas ainda não entendeu que a vida com Deus não gira ao redor dos nossos desejos, compartilhe este vídeo. Você pode ser o instrumento que Deus quer usar para abrir os olhos de alguém. Deixe seu like como um sinal profético, como quem diz: hoje eu desço do trono, hoje eu paro de medir tudo com as minhas vontades. Hoje, Deus volta a ser o centro da minha vida. E se essa mensagem tocou seu espírito, se inscreva agora no canal Amor Invisível, ativa o sininho e caminha com a gente por uma fé que não é sobre status espiritual, mas sobre verdade, transformação e presença real. Aqui a gente não finge intimidade, a gente busca profundidade. E quando a profundidade vem de Deus, até o silêncio se torna resposta. Que a sua vida volte a girar ao redor dele. E que tudo o que for só ego se dissolva na presença. Deus ainda fala. E hoje Ele falou com você. Te convido a orar comigo assim: Senhor, agradeço por mais este aprendizado. O que eu li, Pai, vai ao encontro de muitas pessoas que conheço e também vem ao meu encontro, pois tenho vivido focado em mim mesmo. Hoje identifiquei que me tornei uma pessoa egocêntrica, que pensa apenas em si mesma.
Perdoa-me, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que ilumines minha vida através do Teu Santo Espírito. Quero ser uma alma generosa e caridosa, visando alcançar aqueles que mais precisam. Sei também, Senhor, que o Teu desejo é que cuidemos do próximo enquanto cuidas de nós. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se essa palavra mexeu com você, se em algum momento parecia que cada frase estava traduzindo algo que o seu coração só conseguia sentir em silêncio, então, por favor, não pare por aqui. Deus começou algo hoje, mas Ele quer continuar. Porque quando Ele tira o ego do centro, Ele começa a moldar o verdadeiro você, não o personagem, mas o propósito. E esse processo, muitas vezes, passa pela dor. Sim, é sobre isso que vamos falar no próximo vídeo. Se está doendo, é porque Deus está te moldando. O propósito está nascendo agora. Você vai entender por que certas feridas não cicatrizam tão rápido. Porque algumas orações parecem não ser respondidas de imediato. E porque o céu às vezes fica em silêncio quando você mais grita. Porque nem todo silêncio é abandono. Às vezes, é estratégia divina. É Deus trabalhando no oculto, enquanto o vaso ainda está sendo moldado. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas será que você consegue acreditar nisso? Mesmo quando tudo parece estar desmoronando? No próximo vídeo, vamos abrir essa chave espiritual. Vamos entender por que a dor às vezes é o empurrão de Deus. E como o que hoje parece um castigo pode ser, na verdade, o nascimento do seu chamado. Por isso, ativa agora o sininho. Se inscreve se ainda não faz parte dessa jornada com a gente. E não deixa o que Deus começou hoje morrer com o fim deste vídeo. Clique agora e assista. A dor que parece castigo é, na verdade, o caminho do seu chamado. É uma palavra que cura, mas também queima, que conforta, mas também desperta. Porque você não está aqui por acaso. Deus está te guiando passo a passo. E cada vídeo é uma peça do que Ele quer revelar ao seu coração. Vamos juntos? Porque o céu ainda fala. E sim, Ele ainda está falando com você.